É com satisfação, então, que retornamos anualmente, não? Para falar aqui na casa. E desta feita nós vamos falar sobre o desafio da aceitação. Visto que temos observado, via de regra, a dificuldade que todos nós temos nas mais variadas circunstâncias da vida, em aceitar situações dolorosas, difíceis, perdas, frustrações, e muitas vezes as pessoas se detêm nessas situações, paralisam, não conseguem ir adiante. Os problemas também ligados ao perdão, que antes de tudo é um desafio de aceitação, são também problemas humanos tão antigos quanto a humanidade. E considerando esta temática, temos um fato particular do Evangelho de Jesus que nos chama a atenção não só pelo seu significado, mas também porque, diante da literatura que temos utilizado, não vimos ainda sendo apontada por outros escritores eruditos um detalhe que talvez tenha chamado a atenção de todos. Nós bem sabemos que toda a história de Jesus, todos os seus desafios e mesmo o seu martírio foram preditos no Antigo Testamento pelos assim chamados profetas, por Isaías, por Zacarias, entre outros. E mesmo Jesus, desde o início de sua pregação pública, já antecipava aos seus discípulos que ele deveria passar por um momento muito difícil. Eles ainda não bem compreendiam do que o mestre estava lhes falando, pois afinal de contas, aquele homem mais parecia ser um super-homem. E mesmo diante dos seus inimigos, que muitas vezes o desejaram apupar, apedrejar, ele sempre saía-se ileso. Então não poderiam conceber que aquele homem predestinado, e como alguns até supunham que deveriam libertar o povo judeu das garras da águia romana, poderia ter um final tão triste quanto o teve. Mas Jesus já lhes falava que o Filho do Homem deveria passar pela mão dos homens e sofrer o martírio. Também antecipara, especialmente está transcrito no Evangelho de João, que em alguns momentos ele menciona que entre os seus 12 apóstolos, um deles o havia de trair. E o apóstolo, o evangelista João, comenta logo mais abaixo, e ele estava falando de Judas, que o haveria de trair. Então nós podemos supor, de uma forma muito razoável, que Jesus, desde há muito, sabia que era Judas aquele que o trairia. Um profundo conhecedor da alma humana, na amplitude das suas capacidades psíquicas e espirituais, com certeza detinha essa possibilidade de verificar na alma de cada um as intenções, as motivações de que estavam animados. Mas o que nos impressiona é que Jesus jamais mencionou que era Judas, a não ser na última ceia, quando o fato estava de fato se dando. Jesus ceava com Judas, Jesus instruía a Judas, convivia com Judas, e jamais citou-se que ele havia sido menos benevolente com Judas. Jesus foi
caloroso, amoroso e compreensivo com aquele a quem ele sabia que o entregaria aos fariseus, que o levariam à morte. E tudo se desencadeou então na última ceia. Na última ceia, quando todos ceavam, Jesus novamente retomou a temática, pois que ele preparava os apóstolos para o que estava para se dar nas próximas horas. E ele fala então que um deles o haveria de trair, e é aquele que colocava também a sua mão no prato naquele mesmo momento que ele. E Judas vira-se para Jesus e lhe pergunta: serei eu, mestre? E Jesus diz: vá e faça o que tens que fazer. Jesus não o condenou. Jesus não o julgou, não o acusou. Jesus aceitou Judas. Aceitou Judas durante todo aquele tempo, onde, quem sabe, tentara modificar a alma de Judas. Jesus aceitou a Judas na sua decisão, sabendo que após 3 anos de pregação, de ensinamentos profundos e, quiçá, privilegiados que aquele apóstolo havia recebido, não seria num último momento que ele mudaria a alma de Judas. Jesus aceitou a Judas. Mas a aceitação de Jesus não termina por aí. Pois logo após, bem o sabemos, todo o grupo de apóstolos, à exceção de Judas, foram para o Jardim das Oliveiras, ou Getsemane também chamado, que é um morro na encosta de Jerusalém. E ali então passariam a noite. Mas Jesus sofria de ansiedade. Os sinais davam conta de um grande estresse emocional. Ele sabia de tudo que estava para se passar. E não era pouca coisa, gente. Pois que além de todas as deserções, de todas as acusações injustas, por aqueles homens a quem ele viera amar e ensinar, além disso, o sacrifício físico pelo qual passaria, e que alguns anos atrás foi muito bem retratado no filme A Paixão de Cristo, e que a literatura dá conta, as chibatadas lhe cortaram a carne em tiras, a coroa de espinho lhe penetraram no crânio, na cruz sofreu pela falta de ar, teve uma síncope. Então, o drama de Jesus seria demasiado intenso. E ele sofria e orava. Orava a Deus. E registram-se essas palavras que são memoráveis: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se faça a tua vontade e não a minha. É para nós um grande e grave ensinamento contido nesta simples frase: Senhor, eu expresso o meu desejo, a minha vontade, mas aceito que acima de meu desejo está a tua vontade soberana, sábia e amorosa. Mais uma vez, Jesus mostrava-nos a aceitação, e neste caso, a aceitação da vontade de Deus. Contam-nos os apóstolos evangelistas que Jesus suava sangue. Isto não é fantasia e também não é milagre, pois que o fenômeno existe. Diante de um estresse por demais extremo, uma pessoa pode de fato ter sangue nas glândulas sudoríparas e, portanto, vai suar suor e sangue. Então, isto acontece nos casos de um estresse muito, muito intenso. E Jesus sofria, por que não dizer? Mas, logo após, Judas o encontrou junto com os guardas do templo
e em um beijo, como disse Jesus, o traiu. Então ali o golpe do seu apóstolo bem-amado, que não sabia, não tinha consciência do que fazia. E quando o teve, nós o bem sabemos, ele pendurou-se em uma corda, na encosta de um morro, em uma árvore, e lamentavelmente suicidou-se. Mas a história prossegue, pois que haveria ainda, ao final desta cena, mais um fato doloroso para a alma do mestre. Quando ele é aprisionado, o que fazem os seus apóstolos? Primeiramente lutam, mas depois fogem. Fogem espavoridos, pois que não poderiam aceitar serem presos. Jesus fica sozinho. Mesmo aqueles 11 que restaram, fogem covardemente. E Jesus precisa aceitar esta deserção. E segue, naquelas próximas horas, a sós, sofrendo as acusações injustas, as gusparadas, os socos, as bordoadas, as chibatadas, a acusação de todo o povo que preferiu Barrabás a ele encontrava-se sozinho. Mesmo Pedro, seu apóstolo tão amado, o negou 3 vezes no pátio da mansão de Caifás. Seguia o sofrimento do mestre, que por fim alcançaria a cruz. Mas antes disso, precisamos registrar que estas horas foram de profundo silêncio de nosso mestre. O Evangelho registra bem poucas palavras. Quando era submetido a um séquito de perguntas, ele calava-se. Pois o que dizer quando já dissera tanto? O que dizer para aqueles que, independentemente de suas respostas, já tinham decidido o seu destino, qual seja a morte? Jesus cala-se num exercício de aceitação. E por fim, o final humilhante no madeiro da cruz, onde é então pregado, onde os seus discípulos, alguns deles aparecem, mas algo ocultos pelos seus mantos, pois que não tinham coragem de mostrar-se. Jesus sofreu barbaramente. E, quando estava nos seus últimos suspiros, pois que lhe faltava o ar pela posição de estar pendurado pelos braços, num último suspiro, ele ainda pronunciou: Senhor, perdoai-os, pois que não sabem o que fazem. Jesus aceitou os homens. Jesus aceitou aquela humanidade, as suas ovelhas, que não souberam aceitar o seu pastor. Mas ele sabia para que viera. Desde antes de desencarnar, já sabia que recepção o teria. E mesmo assim, no seu amor incomensurável, esteve entre nós. E foi-se, para depois aparecer novamente aos apóstolos e a outros, como também o sabemos no fenômeno da ressurreição, explicado na literatura de Allan Kardec. Se há uma palavra para bem definir a atitude de Jesus nestes últimos dias e nestas últimas horas, se há uma palavra, esta palavra é a aceitação. Jesus aceitou a Deus, aceitou os seus apóstolos, aceitou a vontade dos homens e partiu. Ele sabia que não ia ser fácil. E é sobre este desafio é que nós estaremos aqui a tratar. O desafio da aceitação.
que, como dizíamos antecipadamente, não se faz nos dias felizes, nos dias alegres, mas se faz nos dias dolorosos, nos momentos sofridos, nos embates da vida. Aí é que temos o grande desafio de aceitar. E a nossa natureza, ainda algo rude, às vezes quase selvagem, se debate, nossa alma se debate dentro do corpo, por não aceitar, por revoltar-se a um motim interior que deseja revoltar-se contra a vontade divina, contra a vontade de fulano, de Beltrano, contra o desejo e as atitudes dos seus entes mais próximos. E todos nós sabemos o que é revolta, o que é não aceitação, o que é raiva e, às vezes, mesmo, lamentavelmente, o que é o ódio, que é o estado mais grave da raiva. Então nós temos o desafio da aceitação, que se faz em um tripé: a aceitação de si mesmo, a aceitação do outro e a aceitação de Deus. Vejamos, pois, o primeiro. Um psicólogo bastante conhecido, famoso, norte-americano, no seu livro Tornar-se Pessoa: não podemos mudar, não podemos nos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Então a mudança parece operar-se quase sem ser percebida. Ele afirmava que todo o processo de transformação profunda de si mesmo passa, sobretudo, pela autoaceitação. Sem nos autoaceitarmos, o nosso progresso individual encontra-se bloqueado, pois a autoaceitação anda de mãos dadas com o auto-amor. E sem nos amarmos, como poderemos ser felizes? Então a autoaceitação é um desafio para nós. Nos ensina a psicologia que todos nós temos camadas interiores, às vezes bastante inconscientes, onde se guardam os nossos elementos, os nossos conteúdos negativos. É aquele material, aquele conteúdo que nós escondemos de nós mesmos. Nós não aceitamos, nós reprimimos, nós nos envergonhamos de ser o que somos. Nós temos medos, nós temos fragilidades, nós temos raivas, nós temos ódios, nós temos inveja, nós temos ciúmes. Nós temos uma série de sentimentos que costumamos considerar negativos e que nós escondemos de nós mesmos, pois que admiti-los seria ferir a própria vaidade, a vaidade que nós tanto prezamos e que tanto nos atrapalha o crescimento. Então, nós escondemos, nós reprimimos e gostamos de nos considerar nas nossas qualidades ou nas nossas supostas qualidades. Mas nós sofremos por isso que nós escondemos. E de vez em quando esse material vem à tona. São as depressões, são as irritações, são as exaltações fora de hora, são os vários distúrbios, os transtornos psiquiátricos, são os problemas de toda ordem, no amor, no trabalho, na vida social, os pensamentos negativos, o pessimismo, o mau humor, enfim, todo este material que fica vindo à tona e a gente o observa apenas na sua periferia, porque não trabalha internamente. É preciso, caros amigos, aceitar que nós não somos perfeitos, evidentemente. Se nós fizermos a metáfora de que nós somos viajantes do tempo, que estamos numa longa estrada, nós diríamos que nós não estamos nem lá no início da estrada e nem no final da estrada, qual seja o estado de espírito puro. Nós estamos ali no meio do caminho, uns pouco mais para trás,
outros um pouco mais para frente. Então, é preciso aceitar que nós somos seres ainda imperfeitos, mas perfectíveis, como fala Allan Kardec. Um dia seremos perfeitos. Mas é da condição da evolução, e não poderia ser diferente. Ninguém pode exigir-se perfeição. Aliás, algumas pessoas o fazem, né? Os perfeccionistas. Ninguém pode exigir-se perfeição. E nenhum de nós deve envergonhar-se pelas as suas limitações, pois este é o estado natural de quem está aprendendo. Não se pode esperar que um estudante de matemática do primeiro grau vá conhecer o cálculo diferencial que se aprende na universidade. Ninguém espera isso, ninguém cobra isso, ninguém acusa esse estudante por não saber. Da mesma forma, nós não podemos ser acusados pelas imperfeições que temos. Creio que a avaliação que precisamos fazer para com nós mesmos, para conosco mesmos, será a seguinte pergunta: eu estou andando? Eu estou progredindo? Pois que é isso que nós podemos e devemos nos exigir. Não perfeição, mas progresso, mas esforço. Este é o processo que devemos estar. Então, se nós estivermos numa corrida de automóveis, nós não estamos no primeiro lugar. Nós estamos lá no meio. Mas estamos acelerando. E se nós estamos acelerando, nós sabemos que vamos chegar no fim. Agora, aquele que para no box e vai fazer o pit stop e o motor estraga, bom, esse aí já começa a desconfiar que não vai terminar a corrida. E isso nós não podemos aceitar. Então, muitos de nós estamos paralisados. Paralisados de diversas formas. Por pensamento muito acanhado e limitado. Nós muitas vezes nos fechamos ao aprendizado. O orgulho nos leva a crer que nós sabemos de tudo, ou que não há ninguém que possa nos ensinar alguma coisa. O orgulho nos impede. Então, essa pessoa está paralisada. Nós ficamos paralisados nos estados de ódio. Quando nós não perdoamos alguém, nós ficamos paralisados naquele ponto e não avançamos. Aquilo fica incomodando dia e noite. Então nós paramos naquele obstáculo e não conseguimos ir adiante. E assim, em várias situações, em vários bloqueios, nós muitas vezes paramos. Então, nós adquirimos um grande mérito no esforço que fazemos para sobrepujar as nossas dificuldades. Aliás, dizia Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, gente, que faz para domar as suas más inclinações. Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, o verdadeiro espírita não precisa ser perfeito. E algumas pessoas dizem assim, olha, eu ainda não sou espírita. Esse pé do microfone aqui, vou ter que aceitá-lo. Muito bem. Mas às vezes alguns trabalhadores espíritas de muito tempo dizem assim, eu não sou espírita, não posso me considerar espírita. Discordamos da fala. Porque nesta fala está suposto que ele deve ser perfeito para considerar-se espírita, e isso não é verdade. Agora, se ele se esforça, como coloca aqui Allan Kardec, aí está o verdadeiro espírito. Muito bem. Vamos retomar um pouquinho aqui o roteiro, porque a gente vai falando assim no improviso, e não pode esquecer de alguns pontos. Então, nós precisamos autoaceitar. Isso é muito importante. E nós espíritas, então cada um que se esforça aqui pode considerar-se espírita sem problemas. E nós espíritas temos o ranço das antigas religiões. Nós trazemos. Nós viemos de outras religiões, ou os nossos pais vieram.
Então nós trazemos alguns ranços, alguns vícios que não estão na proposição kardeciana. Então, nós não deixamos de ser um meio religioso, com os problemas clássicos dos meios religiosos. Então, não nos é lícito nos considerarmos acima ou melhores de qualquer um. Não somos melhores que católicos, que evangélicos, que ubandistas e nem ninguém. Nós queremos ser melhores do que nós mesmos ontem. É isso que nós podemos e devemos fazer. Mas então, como dizíamos, nós temos os nossos problemas. Muitas vezes o Espiritismo não mergulha nas nossas almas. Muitas vezes nós o colocamos apenas nas nossas atitudes aparentes. Então nós vimos isso muitas vezes. Porque é muito mais fácil, gente, a gente fazer de conta do que transformar internamente. Então a pessoa começa no Espiritismo e às vezes começa a acontecer aquela coisa assim, né? O lobo em pele de cordeiro. Infelizmente. E vamos tomar isso para nós mesmos, né? Não é o outro, somos nós. Então ali, rapidamente, nós estamos falando assim, meu irmãozinho para cá, meu irmãozinho para lá. Como disse uma pessoa, saem flores pela boca. Então parece assim, que com toda essa mansidão e com toda essa doçura, que é falsa, parece até que nós fizemos a verdadeira transformação. E não o fizemos. Nós estamos apenas mudando a atitude externa. E vivemos às vezes assim a vida inteira. E aí estão cheios de problemas as sociedades espíritas, pois que muitas vezes nós tropeçamos nos problemas internos que deveríamos estar trabalhando e não trabalhamos. Então está aí a maledicência, está aí a inveja, muito bem disfarçada em sorrisos amarelos. Então nós diríamos, como diz o guia de Eva Pierracos, que está em certa vantagem aquele que, digamos assim, é um malandro assumido, do que aquele que se coloca em roupagens cristãs e que vive na hipocrisia. Pois que aquele que sabe o que é, ele está mais próximo de uma transformação daquele outro que acha que é grande coisa e que, na verdade, não é trigo limpo. Então nós precisamos ser sinceros. Não adianta atitudes enfeitadas e mansas. Precisamos ser sinceros. E na casa espírita a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Porque não é obrigado nunca. Isso é algo que vem de dentro. Então a gente não precisa tratar com mansidão especial aquele que a gente, enfim, sente alguma dificuldade, gente. A gente tem que ser natural, verdadeiro. É claro que isso não significa cuspir fogo por aí, nem jogar pedradas nos vidros. Mas a gente não deve ser hipócrita. Porque a hipocrisia, meu Deus, né? Jesus acusava os fariseus de hipócritas. E como eram. E às vezes nós somos hipócritas. Então nós precisamos ser mais verdadeiros. Nós precisamos fazer contato com os nossos sentimentos. Então, eu preciso aceitar que eu não gosto de algumas pessoas. Eu preciso aceitar que eu tenho raivas. Se alguém aqui acredita que não tem raivas, tem um problema maior ainda. Porque além de ter as raivas, ainda está inconsciente de as tê-las. E às vezes até parece que o espírita não tem raiva, né? É uma teoria que eu estou construindo, sabe, com o tempo. Então parece, a gente fala assim, puxa vida, numa entrevista psicológica, puxa vida, mas como tu tem raiva? E a pessoa, raiva eu? Então, espírita não tem raiva. Aliás, os religiosos, no geral, não têm raiva, né? É algo assim realmente notável, né? Basta ler algumas obras que desaparece tudo isso. Então nós temos todas essas camadas dentro de nós. E nós precisamos aceitar que elas existem. Isso não é crime. É o nosso estado evolutivo. Agora, aceitar o que somos, o que temos, significa humildade. Tão preconizada no Evangelho segundo o Espiritismo.
E não aceitar o que somos ou o que temos significa orgulho e vaidade. Então precisamos, amigos, aceitar. É evidente que isso não significa nos tomarmos como seres inferiores e vergonhosos, porque nós temos luzes e sombras, nós temos os defeitos e as qualidades, não é assim? Eu particularmente tenho Luiz e tenho Sombrio, né? Então já está registrado o nome para a gente não esquecer, né? Porque quando a gente está numa situação mais difícil ainda tem que vir carimbado no nome que existe sombra, assim, esfregando assim, bem forte para a gente. Bom, e o relógio vai correndo. Mas, para concluir esse primeiro tópico, gostaríamos de ler um texto do Jung, onde ele diz assim, quando ele fala da aceitação de si mesmo. Talvez isso pareça ser muito simples, mas as coisas simples sempre são as mais difíceis. A aceitação. A aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a prova dos 9 de toda a perspectiva de vida da pessoa. Que eu dê alimento ao pedinte, que perdoe a um insulto, que ame meu inimigo em nome de Cristo, todas estas são, indubitavelmente, grandes virtudes. O que eu faço para o menor de meus irmãos, faço-o para Cristo. Mas se eu descobrir que o menor dentre todos, o mais pobre dos mendigos, o mais impudente dos ofensores sem pudor, sim, o próprio demônio, que eles estão dentro de mim e que eu mesmo estou necessitado da esmola de minha própria benevolência, de que eu sou o inimigo que deve ser amado, e então, via de regra, toda a verdade do cristianismo é invertida. Então não há mais nenhuma conversa de amor e sofrimento. Dizemos ao irmão dentro de nós, raca, era o xingamento dos judeus na época de Jesus. E o condenamos, e temos raiva de nós mesmos. Nós o escondemos do mundo, negamos jamais haver encontrado o pior dos piores dentro de nós mesmos. E fosse ele o próprio Deus que se aproximasse de nós nesta forma desprezível, tê-lo-íamos negado 1000 vezes antes que o único galo tivesse cantado. O Jung era magistral, psiquiatra famoso, que foi seguidor de Freud por um tempo e depois construiu a sua própria teoria. Aqui considerando então a dificuldade que nós temos de nos autoaceitar. E nesse trabalho, inclusive, nós podemos fazer exercícios de visualização, onde nos imaginemos vestidos com roupas rasgadas, de uma forma suja. Aquele é o meu eu inferior. Aquele é o meu inimigo dentro de mim, se posso dizer assim. Aquele é o meu eu que eu escondo. E eu preciso, assim como sou chamado a amar, a perdoar, a aceitar a qualquer um, preciso aceitar esses meus elementos inferiores. Preciso amar, preciso aconchegar para promover o progresso desses recantos escuros da minha personalidade. Lançar luz sobre esses porões que nós escondemos no nosso inconsciente. Nós precisamos fazê-lo. E isto significa amar. Não é amar só o nosso eu cheio de qualidades. É amar a nós mesmos dentro dos nossos defeitos. Isto é aceitar. Mas nós temos uma dificuldade que é aceitar o tempo. É aceitar o tempo. O tempo, nós temos dificuldade de aceitar. Veja-se os dias atuais.
Quem é que consegue aceitar que o dia tenha só 24 horas, não é? A gente está correndo para lá e para cá, espavoridos, ansiosos, estressados. E nós queremos fazer tudo para ontem. Nós queremos ganhar dinheiro, resolver os problemas financeiros em 24 horas. Nós queremos resolver problemas amorosos em uma semana. Nós queremos ter os filhos e a família criada logo ali adiante. Nós queremos crescer, sermos sábios num prazo desse tamanho. Então nós não aceitamos, caros amigos, o tempo. E as coisas demoram, levam tempo. Como diz o velho sábio, o tempo cura. Tem coisas que só com o tempo. Não tem jeito. Então a gente precisa do tempo. O tempo é nosso aliado. E o tempo é de Deus. Então não adianta a ansiedade. 9 mulheres não fazem um filho em um mês, vocês sabiam? Não adianta. Precisa de 9 meses e uma única mulher. Não adianta aumentar o número de mulheres. Então, é o tempo. É preciso o tempo. O nosso próprio amadurecimento físico, corporal, cerebral, psicológico, também é uma questão de tempo. Não se amadurece de uma noite para o dia. Então, nós precisamos aceitar o tempo. E nós precisamos, nesta aceitação, apreciar a paisagem. Nós estamos numa jornada, nós somos viajantes do tempo, vamos apreciando, gente. A cada dia, a cada momento, um passinho a mais. E vamos usufruir dessa gratificação de sabermos que estamos nos esforçando, que estamos melhorando. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Isto é o que o tempo pode nos dar, e isto já é bastante. Pois que muitas vezes nós nos descobrimos paralisados. E aí sim, a consciência arde. Muito bem. Mas vamos adiante. A aceitação do outro. A aceitação do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma palavrinha bastante insistente que, a certa altura, nós resolvemos verificar no dicionário para saber se estávamos compreendendo corretamente. A palavrinha é indulgência. Uma palavra que a gente pouco usa nos dias atuais. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo está cheio de belas palavras. O português está cheio de ótimas palavras e a gente às vezes fica utilizando termos chulos numa língua tão rica quanto a nossa. Indulgência. E o que o dicionário nos disse? Condescendência benevolente na avaliação de algo. Ausência de rigor. Transigência. Capacidade de aceitar atitudes e idiosincrasias alheias. Complacência, tolerância. Ou seja, a palavrinha tão insistente na boca dos espíritos, nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, é indulgência ou aceitação. Tolerância, aceitação. Os espíritos e o próprio Allan Kardec a todo momento estão nos pedindo que aceitemos o outro com as suas diferenças. E muitas vezes não se trata nem de uma questão de melhor ou pior. Nós somos diferentes. Um gosta de fazer um caminho por uma certa rua, o outro gosta de fazer um caminho por outra. Vamos dizer que é certo ou errado? Não. São apenas escolhas diferentes. Mas nós, muitas vezes, teimosos, não aceitamos a atitude, a diferença do outro. E nós, de pronto, já catalogamos como pior, como errado. Mas não é. O que muitas vezes nós consideramos errado é o diferente. Se não, ainda há aquelas outras situações onde, na verdade, o outro é que está certo. E eu estou a julgá-lo. Então depois a gente fica quietinho, não é assim? É que nem a gente sair pela casa reclamando que alguém pegou algo da gente, daqui a pouco a gente encontra no bolso, e o que a gente faz?
A gente fica quietinho, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Então, a indulgência é a aceitação das diferenças. E a indulgência, ela se torna um desafio maior ainda à medida em que muitas vezes nós vemos aquela pessoa seguindo um caminho desastroso. Então, às vezes é um filho, é um ente querido, está seguindo por um caminho que a gente que vê logo adiante vai ter um barranco, que ele vai despencar de lá. E como é difícil, né, gente? A gente se revolta, não é assim? Com aquela pessoa a quem a gente ama e a gente vê que está fazendo errado, a gente se revolta. É o familiar que está viciado na bebida ou numa droga e a família avisa, a família protesta. As pessoas têm raiva porque o outro está se destruindo e a gente não consegue lidar com isso. A gente tem muita dificuldade de aceitar a perda, pois que é onde vai chegar aquele processo. A pessoa vai, em algum momento ela vai partir, porque a sua vida será abreviada, a sua qualidade de vida será bastante decadente, bastante degradada. E nós não conseguimos aceitar isso. Então aí se torna uma guerra dentro de casa. E em boa parte das vezes não adianta nada. Então eis aí um grande desafio, desafio da aceitação. É importante frisar, enquanto ainda é tempo, para que ninguém saia daqui entendendo errado, que a aceitação não significa passividade. Não significa sentar numa cadeira e deixar tudo acontecer, tudo rolar, como a gente diz. Não. A aceitação que aqui estamos a preconizar é uma aceitação dinâmica. Eu aceito o que é agora, enquanto trabalho para transformar o futuro. Então, aceitar o estado das coisas agora. Não tem jeito. Só me resta aceitar. Mas vou trabalhar para modificar. Então, é uma aceitação dinâmica. É uma aceitação ativa. Então, aceitar os meus próprios defeitos ou aceitar os defeitos dos outros não significa uma atitude passiva. Sim, podemos aconselhar, podemos advertir, mas nós nos damos conta a certa altura que não adianta mais fazer nada. Aquela pessoa realmente está convencida de sua atitude. Eis a história de Jesus e de Judas. Jesus sabia que ele estava decidido. Ele fez aí confusão na última ceia, vocês ouviram falar disso? Não houve confusão nenhuma. Né? Aliás, houve uma confusãozinha, porque Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, né? Ele fez lá um sapateado, mas Jesus botou ele no lugar e lavou os pés de Pedro. Mas Jesus aceitou a Judas. Então nós precisamos. Aquela é a decisão da pessoa. E o que nós vamos fazer? Vamos esbofeteá-la? Isso vai ajudar alguma coisa? Se ajudasse, quem sabe? Mas de resto, não há muito o que fazer quando a pessoa está convencida. Então, aí uma outra ideia muito importante e muito interessante. Por isso que diz um ditado: a palavra convence, mas o testemunho, a atitude, o exemplo, esta arrasta multidões. Então, às vezes, nós devemos parar com os discursos e nós precisamos dar o exemplo. Silenciosamente, no decorrer do tempo, um exemplo grandioso, ele é profundamente transformador, gente. Eis a história de Jesus. Jesus testemunhou. Por que passou por tudo isso? Porque ele precisava dar o testemunho. Precisava dar o testemunho de que ele podia manter as suas crenças, as suas convicções e toda a sua nobreza, mesmo na situação mais difícil. Pois que dar demonstrações de qualidades, de sabedoria em dias alegres, isso é fácil, né? Mas quando a coisa pega, aí é que é, né? Porque aí corre todo mundo e não sobra ninguém para dar o testemunho. Então, é de si mesmo. Aceitar a si mesmo é uma condição necessária para que eu possa aceitar o outro. Vejamos. Se eu preciso aceitar, digamos assim,
a inveja que uma outra pessoa tem por mim, eu preciso, antes de tudo, aceitar também os meus sentimentos e os meus momentos de inveja. Porque se eu aceitar a inveja que há em mim, eu posso aceitar a mesma inveja que está no outro. Afinal de contas, é a mesma coisa, é aceitar a inveja. Se eu posso aceitar a raiva que eu aceitei dentro de mim, eu posso aceitá-la quando ela está lá dentro da outra pessoa. Não é assim? Eu aceito, eu entendo que às vezes eu tenho raiva, às vezes eu estou mal-humorado, às vezes eu estou com fome. Tem pessoas que quando estão com fome ficam com muita irritação. Eu compreendo, sei que é um processo orgânico, fisiológico. As mulheres, quando estão nos seus dias, os seus hormônios mudam. É um processo físico, hormonal, e às vezes se irritam, às vezes tem explosões. Então precisam aceitar isto. É um processo hormonal, então o nosso físico também traz implicações no psicológico, não vamos nos enganar. Tá? Então, se nós podemos aceitar todas estas coisas dentro de nós, quando elas aparecerem no outro, eu já estou vendo, ele está irritado, mas eu vejo que é assim, o assado, porque eu também às vezes tenho isso, e eu posso aceitar. Então, aceitar o outro passa por aceitar a si mesmo. É onde tudo começa, caros amigos. É dentro de nós. Nós temos aqui um grande laboratório que não depende de grandes investimentos, não depende de BNDES, enfim, de dólares para comprar equipamentos. Não, esse laboratório aqui é gratuito, que está aqui dentro, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. A todo momento nós podemos nos experimentar, nós podemos nos conhecer, nós podemos nos avaliar. E isto é um exercício fascinante. E isto é tornar-se psicólogo sem pisar numa universidade. E, aliás, há pessoas que fazem inveja a nós psicólogos pelo conhecimento natural psicológico que trazem. Por quê? Porque estão aproveitando o seu laboratório, né? O laboratório de Deus. Então, é necessário aceitar a si mesmo para poder aceitar o outro. E Rogers também dizia, Carl Rogers, como já dissemos antes, como já o citamos antes, intimamente ligada a esta abertura à experiência, dá-se de um modo geral uma abertura e uma aceitação das outras pessoas. À medida que o indivíduo se torna capaz de assumir a sua própria experiência interna, gente, caminha em direção à aceitação da experiência dos outros. Ele aprecia e valoriza tanto a sua experiência como a experiência dos outros por aquilo que elas são. Então nós podemos aceitar, até porque à medida que nós aceitamos o que somos, isto abre caminhos para algo mais. Abre caminhos para nós descobrirmos, por detrás de todas essas nuvens que agora nós começamos a dispersá-las, porque conhecer-se e trabalhar é dispersar as nuvens que nós colocamos à frente do nosso sol interior. Porque lá dentro de nós existe Deus. Deus imanente, como chamavam os místicos. O self, como chama Jung, Joana de Ângeles. O si mesmo, o eu maior, o eu superior. A consciência onde estão escritas as leis de Deus, como falavam os espíritos Allan Kardec. Dentro de nós há uma centelha divina. Há uma chama de Deus. E nós não descobrimos ainda. Nós queremos bebericar na fonte do amor dos outros, quando nós temos uma fonte dentro de nós, de amor interno e imanente. Foi onde Jesus se nutriu nos seus momentos de solidão e de agrura. Ali era Ele e Deus. Ninguém mais poderia lhe consolar e enxugar as lágrimas. E Deus está também dentro de nós. Então, à medida que nós podemos trabalhar esses elementos, essas negações, estas repressões,
e aceitar o que está lá dentro, nós automaticamente começamos a descobrir outras coisas. Se tivéssemos mais tempo aqui, poderíamos explicar melhor esse processo, mas fiquemos nessas linhas gerais. Conhecer os nossos elementos inferiores abre portas para conhecer as grandes fontes de sabedoria, de amor e de espiritualidade que encontram-se dentro de nós. O Espírito de Deus deseja agir através de nós. E para isso precisa vencer as grossas camadas mais embrutecidas que nós temos em derredor. Esta é a grande jornada da alma. É aquela centelha divina poder irromper pelas camadas grosseiras do nosso psiquismo, para a qual uma semente poder brotar e estender aos seus ramos, os seus galhos, as suas flores e os seus frutos. Esta é a centelha divina. Então nós começamos a abrir caminho. E começamos a perceber Deus dentro de nós. E à medida que fazemos isso, descobrimos que Deus, de fato, está em todos. É como dizem alguns namastê: o meu Deus saúda o Deus que está em você. Então, nós podemos verdadeiramente agora aceitar. Ele também é uma centelha de Deus. Ele também passa pelos desafios pelos quais eu passo. Ele também se debruça diante de certos obstáculos, diferentes dos meus. Mas ele também está tentando, está lutando. E eu estava ontem a julgá-lo por aqueles traços que eu não concordo. Mas talvez ele também me julgasse pelos meus elementos inferiores que ele já superou. Mas ao julgá-lo eu não percebia que ele está fazendo o máximo que ele pode, gente. Ele não está parado e a gente não vê isso. A gente tira uma fotografia que é estática e diz: isto está ruim, carimba, condenado. E a gente não vê o movimento. Ele está em ascensão. Ele pode estar lá em último lugar na corrida, mas ele vem acelerando e vai até nos ultrapassar. Então as pessoas estão em crescimento. Às vezes, mesmo na sua brutalidade, mesmo na sua dureza, mesmo na sua rudeza, elas estão crescendo e estão se esforçando. E devemos nos perguntar: será se eu estou me esforçando? Será se eu estou empenhando todas as minhas forças no meu crescimento, na minha evolução? Então, antes de tudo, é colocar o dedo na consciência. Porque a gente gosta muito de colocar o dedo no olho do outro, como disse Jesus, né? O argueiro no olho do outro quando tem um pedregulho no olho da gente. Então, nós vamos descobrindo que todos são de fato os nossos irmãos. Nós somos todos irmãos. E não só seres humanos, pois que hoje, não apenas a religião, a ciência, a física, todas as linhas transpessoais, holísticas, hoje entendem que nós somos uma grande teia. Tudo conecta-se a tudo. As plantas, os animais, os minerais, o ar, os ventos, a água, as montanhas, os astros do céu, tudo se conectam por redes invisíveis da energia. E o que eu faço aqui repercute longe. O que eu faço para alguém muda-o de alguma forma. E ele, por sua vez, multiplica isso. Às vezes a garganta nos trai. Mas então as pessoas multiplicam a sementinha que nós colocamos nelas. Se a sementinha é de urtiga, a urtiga vai adiante. Mas se a sementinha é de girassol, ela vai adiante. Então, como a vida é bonita, né? Porque tudo aquilo que a gente faz se multiplica. O que a gente recebe como aprendizado de alguém, a gente deve passar adiante. Reter o aprendizado é crime. E o compromisso de quem recebe é passar adiante, multiplicando.
Há hoje uma série na televisão a cabo, chamado Touch, que exemplifica muito bem isso. É muito interessante, inclusive, que Hollywood já está colocando essas ideias nas telas, mostrando então esta propagação dos atos. Muito bela esta série, quem puder, procure na internet, é Touch, de tocar em inglês. Mas, para concluirmos, nós temos a aceitação de Deus, um pouquinho atrasados no nosso plano de horário, mas vamos lá, que a aceitação do tempo também faz parte. A aceitação de Deus. Parece, talvez, estranho afirmarmos que precisamos aceitar a Deus. De fato, nós precisamos aceitar a vontade de Deus. E aí, todos dirão em coro: nós somos espíritas e nós aceitamos a vontade de Deus. Este que aqui lhes fala, muitas vezes não aceita a vontade de Deus. Então é preciso observar a si mesmo. Porque nós criamos várias estratégias para escondermos a nossa revolta com Deus. Aliás, eu acho muito interessante o ser humano, porque ele é o único ser na natureza que mente para si mesmo e acredita. Nós fazemos isso. Então a gente está com raiva de Deus e diz assim: a vida é injusta. Mentira. Na verdade, tu está achando que Deus é injusto. Mas porque tu não tem coragem de dizer isso, porque alguém vai dizer que é blasfêmia, tu diz que é a vida. Tu está mentindo para ti mesmo. E esse tu sou eu mesmo, evidentemente, né? Então nós muitas vezes temos raiva de Deus. Por que não dizer? Ele sabe. Então não adianta esconder. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. Nós trabalhamos, nós suamos a testa com o nosso trabalho, nosso esforço. Pessoas passam por sacrifícios dificílimos e muitas vezes não entendem o que Deus está a planejar para elas. Mas, meu Deus, será que eu não mereço alguma coisa melhor, um alívio? E muitas vezes coloca a culpa no chefe, no presidente da república, no governador, no prefeito, enfim, no chefe, na esposa, no esposo, nos filhos, no cachorro. Mas no final das contas, tudo isso é revolta com a vida, revolta com Deus. Pois que não existe a vida, não tem esse ser que a gente possa ir lá no tribunal e acusá-lo de injustiça, né? Agora, quem é a inteligência que governa o mundo e que rege as leis justas e sábias deste planeta e de todo o universo? É Deus. E nós aprendemos no Espiritismo que Deus é justo, sábio, mas também é amoroso, portanto, misericordioso. O que equivale a dizer: se nós tivéssemos que sofrer todas as consequências dos nossos erros, a situação era bem pior. Deus age com misericórdia e alivia as suas penas, gente. Então, se a gente está achando difícil, podia ser pior. E nós temos raiva. Nós ficamos, às vezes, azedos. E a gente coloca a culpa longe da gente. E, no fundo, a gente não está aceitando a Deus. Mas se nós nos debruçarmos nestas reflexões que estamos fazendo, em última análise, nós vamos ver que tudo depende de nós. Se nós estamos na situação que estamos, é porque de alguma forma a merecemos. O mesmo nós pedimos por aquilo. Às vezes nós pedimos por ajudar alguém, mesmo mediante alguns sacrifícios. Então não é que nós merecêssemos aquilo, mas nós nos propusemos a este esforço. E agora que está no meio do processo, não dá para deserdar, né? E não adianta, reencarnou e depois se revoltou, mas ele mesmo pediu. Então nós fazemos estas coisas. Então vamos colocar o dedo na consciência. Nós não temos clareza das consequências dos nossos atos
E nós não temos clareza das consequências dos nossos pensamentos. Elas são inúmeras. Cada palavra que eu jogo no universo vai ecoar alhures e vai ter as suas consequências. E depois alguma coisa acontece e eu não sei porquê. Acho que é Deus, o mundo, a vida que está de sacanagem comigo. E não é. São as consequências daquilo que eu não percebi, mas fiz. A gente acha assim, como a gente diz, não vai dar nada. Aquilo vai ecoando, e que nem bumerangue um dia volta e quebra a vidraça da nossa janela. Então, nós precisamos tomar para nós. E mesmo aquilo que nós não conseguimos entender, a nossa lógica ainda não alcança, aí vai a nossa fé. Eu posso ainda não compreender pela fé raciocinada que colocava Allan Kardec. Mas se eu confio profundamente em Deus, eu sei que mesmo que eu não entenda, Ele está do meu lado. Ele está me ajudando. Ele está me conduzindo. E Ele não se perde de mim. Não se descuida de mim. Pois que Ele também é sinônimo de providência divina. Então, caros amigos, posto que estudávamos aqui a aceitação, que possibilitaria ainda muitas outras ilações, que evidentemente o tempo não comporta, porque a certa altura, né, a gente começa até a cansar um pouco, nós retomamos a história cristã e a Jesus, que foi por onde começamos. E conta-se que um fariseu conseguiu assim romper o círculo das pessoas que rodeavam Jesus e fez ao nosso mestre uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. E eis aqui o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nas nossas fantasias, nas nossas imaginações acerca das histórias que se contam de Jesus, às vezes ficamos a imaginar se em alguma outra circunstância ele não teria dito, posto que os evangelistas disseram que ele disse ainda muitas coisas que nem todos os livros do mundo poderiam registrar. Se ele não teria dito assim: aceitarás o teu Deus sobre todas as coisas e deverás aceitar o teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado a todos. Eu fico à disposição para as perguntas.